Oi, Maíra. Oi, Clarissa, tudo bom? Beleza, querida. Conta pra gente, Mar, qual vai ser o tema que a gente vai conversar hoje, que vai guiar a nossa conversa aqui na tenda. Pois é, Amanda, a gente está aqui no começo do ano e aí no Brasil a galera vai começar a ter a volta às aulas. Aqui na Espanha a gente já começou faz umas 3 semanas aqui com a Nara, porque logo depois de Reis a gente retoma, né? Mas eu sei que é um tema, nossa, que mexe com todas nós. Como é difícil colocar as crianças para começar a aula, a escola, né? Ingressar a criança na escola, retomar muitas vezes é desafiador, fazer aquela transição de uma escola para outra, quando está mudando de fase, mudando de idade, precisa mudar porque a escola já não tem mais o ciclo que a criança precisa viver. E aí a gente decidiu falar sobre esse tema, para poder falar o que acontece com a nossa criança interior quando a gente tem que passar por essa etapa dos nossos filhos, né? E a gente tem aí algumas histórias para contar. Com certeza, né? Dessa vez o foco é olhar para esse processo também, o quanto que na nossa história isso foi uma questão, muitas vezes como a gente projeta, né, isso, as nossas próprias dores nos nossos filhos e como que a gente pode proteger, preparar a criança, né, para esse momento. A gente já tem, né, Maíra? Vale lembrar aqui, para quem está chegando agora, a gente tem um episódio de adaptação escolar, que também é bem legal, que é para os pequenininhos que estão indo para a escola ou que estão retomando, então vale a pena vocês escutarem também o episódio de adaptação escolar. Então, Má, conta um pouquinho aí da sua experiência aí. Pois é. Eu tenho até falado bastante sobre isso nas redes sociais ultimamente, porque eu fiz agora a série de surtos maternos e um dos temas que eu usei para ilustrar como a gente projeta as nossas histórias nas histórias dos nossos filhos foi justamente essa experiência sobre a escola. Até porque agora, recentemente, eu tive que mudar na área de escola. A Nara está fazendo 7 anos agora no final de fevereiro. E no ano passado, aqui na Espanha, a gente muda o ciclo de escolas, né, depois de agosto. Então, em setembro, ela teve que mudar de escolinha porque a escola onde ela estava estudando ia até só os 6 anos de idade. E aí, dos 3 aos 6, ela estudou nessa escolinha, que era uma escolinha Waldorf, aqui em Torrelodones, que é uma cidadezinha que tem perto da minha cidade, onde eu moro, aqui perto de Madrid. E era um ambiente que, para mim, me trazia muita paz e muita tranquilidade. Eu considerava muito seguro, muito amoroso, muito acolhedor. E eu me sentia muito confiante e eu via que ela estava super à vontade naquele espaço. Eu tinha paixão pelo professor dela, o Henrique. Se ele um dia me escutar em português, Henrique, fica um beijo aqui para você. E para Chantal, que é a mulher dele, que são os donos da escola, eles são maravilhosos. E fica a dica aí também para quem está escutando a gente, não conhece a pedagogia Waldorf, né, Maíra? É Isso. realmente uma pedagogia que eu sinto que tem um respeito muito grande pelo processo do desenvolvimento da criança, né? Tem um olhar muito centrado na criança e nos aspectos do desenvolvimento dela. Obviamente, né, que assim, cada escola é uma escola, cada professor é um professor, e isso tudo vai influenciar, né, nessa interação com a criança, mas é uma pedagogia que afina muito com o que a gente traz aqui na tenda, né? Acho que até é interessante, de repente, descrever um pouquinho por que eu me apaixonei pela escola, né? Porque ela tinha um espaço para ser criança, antes de tudo. Para mim, assim, foi o ponto assim, que fez eu falar, cara, é nesse espaço aqui, porque ela estava brincando o tempo todo, em contato com a natureza, muito preocupada em entender os ciclos da natureza, né, de ter esse contato constante. Não tinha essa coisa conteudista de ficar preocupado com o aprendizado didático das coisas que ela tem que aprender. Leitura, assim, não era uma exigência, pelo contrário, era algo assim, deixa rolar, né? Nesse momento ela está fazendo coisas, afazeres de casa, brincando de aprender coisas de cozinhar, bordar, era muito gostoso de acompanhar. E tinha também, é interessante que eles têm um trabalho de autoeducação muito forte, os professores, né? Então, você percebe que tem um preparo para entender a criança. Eles falavam de criança interior, no caso eles, né? Esse casal, eles conheciam um pouco de criança interior.
promoviam várias palestras para a gente poder se situar, para que os pais pudessem entender mais sobre as propostas pedagógicas que eles eram alinhados. Estavam sempre... Aliás, agora eles estão fazendo um tour pela Europa com os 2 filhos que eles têm, decidiram tirar um ano sabático no sentido de não estar mais na Espanha, para visitar escolas pela Europa toda e aprender com essa troca. Então, eles soltam de vez em quando entrevistas que eles fazem com pedagogos de uma escola não sei da onde, da Espanha, da França, da Itália. Então aí, começaram, eles são super interessantes. E aí eu me sentia muito segura, porque eu percebia que tanto por essa proposta de promover esse espaço de ser criança, como também pela questão emocional. Eles tinham muita capacidade de acolher as emoções, de dar espaço, de validade. Enfim, era uma coisa muito de um casal muito consciente, né? E então eu tava assim, ai, bom, minha filha tá num lugar maravilhoso, não tem que me preocupar, ela ama. E quando chegou a época dos 6 anos, que ela tinha que mudar de escola, a gente já tinha pré-combinado, eu e o pai dela ir para uma escola grande, pública, né? E eu tava super assustada, achando que quando chegasse a hora do vamos ver, talvez eu pudesse convencê-la a seguir numa proposta alternativa. Não, vamos fazer um esforço e tal. Só que a gente se separou, os gastos aumentaram muito, ficou muito assim, não ia dar para bancar mais uma escola particular, entendeu? E aí eu não consegui insistir muito no começo. E a gente acabou tendo, por N questões, a gente acabou mandando ela para uma escola, um colégio concertado, aqui na Espanha, que é uma espécie de uma parceria entre o público e o privado, tem um preço mais barato do que uma escola particular, mas não é de graça, como a pública, né? A pública daqui não tinha mais vaga, e a segunda opção que a gente tinha era muito fora era muito, tipo, tradicional. Aí o Afonso se assustou e a gente acabou optando por essa segunda opção. E quando eu fui levar a Nara para esse lugar, na verdade, quando eu fui visitar a escola, nossa, tanto a outra como essa, eu já senti vários gatilhos. Nossa, foi péssimo para mim. Foi uma experiência muito difícil, porque a escola era muito grande, bem diferente da outra, que era um sobradinho, tinham 15 famílias, 20 famílias, então eram no máximo umas 30 crianças, nem isso, nunca chegou a ter 30 crianças, era muito protegido, né? E essa era aquela coisa mais convencional, com os corredores gigantes, 4 salas, 4 turmas na etapa dela, na primeira série, que é a primária aqui. Então, tipo, eram uns 80 alunos só na série dela. Imagina. E era desde do infantil até terceira, acho que o terceiro colegial, nem sei como é que é o nome, ainda não aprendi, tá bom? Então era muita gente. E só de falar eu já fico tensa, né? Mas enfim, eu lembro de eu entrando na escola, vendo aquele ambiente gigante e já acessando a minha criança interior e a minha experiência lá de trás. Porque eu tive uma experiência traumática com a escola, né? Eu fui pro berçário com 4 meses. E numa escola que provavelmente, anos 80, né? Em 1980 eu nasci. Eu devo ter entrado em janeiro eu nasci em setembro, eu devo ter entrado em 81, né? Logo no início do ano. E, com certeza, no berçário de 81, ninguém dava trela pro choro do bebê, pra começar, né? Tipo, tem que aprender a chorar sozinho, a parar de chorar, ficar sozinho aí no berço, e é isso, a gente não vai ficar dando uma atenção especial. Com certeza tem uma questão aí, eu sei que eu adoeci muito, que eu tinha que voltar pra casa, eu ficava com a babá, dava trabalho pros meus pais, enfim, eu meio que, acho que meu corpo ficava o tempo todo tentando dar um jeito de eu voltar pra casa. E conforme eu fui crescendo, eu ficava nessa escola umas 12 horas por dia. Meu pai me levava de manhãzinha, ele tinha que ir pro trabalho, me deixava bem cedo, tipo, coisa de sair de casa 7 horas, sei lá. Ele já descreveu pra mim, eu tenho tudo isso anotado. Quando eu fui fazer o meu processo de biografia humana, eu entrevistei ele para saber detalhes. E aí eles me buscavam no final do dia, 7, 8 da noite, né? Tarde aqui. Eu falo 7 da tarde por causa da Espanha. Peguei a mania. E aí, eu lembro muito de uma cena de eu ficar sempre no corredor com a mochila esperando anunciarem o meu nome no microfone da escola, que era isso o sistema que eles tinham, né? Priscila Maíra Soares, e depois, 7 anos depois, Priscila Maíra e Leonardo Soares. E eu ficava lá, tipo, no plantão, assim, né? Ouvindo as crianças brincando no pátio, porque tinha uma janela desse corredor da saída, com as mochilas encostadas nos cantos, assim, né? Tinha uma janela que dava pro pátio, então eu ouvia as crianças brincando e eu falava, eu prefiro ficar aqui, porque pode ser que minha mãe chegue a qualquer momento. E às vezes eu ficava meia hora, 1 hora, não sei. Mas eu ficava lá várias noites.
E era uma dor muito grande que eu tinha. E às vezes eu faltava, eu saltava o jantar. Eu almoçava, jantava, lanchava e jantava nessa escola. E às vezes eu não gostava do menu, assim, do cardápio que tinha. Acabava não jantando. E aí, quando eu chegava no carro e minha mãe descobria que eu não tinha jantado, era aquela bronca, né? Como assim? Vou ter que ter trabalho, eu pago uma escola super cara, que inclui a refeição, e agora eu vou ter que fazer o jantar, e não sei o que lá. Tadinha. Ela, na verdade, tinha um cenário, assim, bem desafiador, porque meu pai estudava à noite, chegava meia-noite em casa, e ela estava sozinha com 2 crianças, depois com 3. Não sei se com 3 ele ainda estava estudando, acho que não. Mas provavelmente no chip dela era, preciso dar banho e botar na cama, entendeu? Para ter um respiro. E a gente não tava, entre aspas, colaborando, né? Quando a gente fazia alguma coisa dessas, de fugir da rotina dela, do que tava na cabeça dela. E aí eu lembro que essas broncas, atualmente, né? Minha mãe faleceu já há 11 anos, então eu não pude nem conversar com ela para poder recuperar essa memória com ela. Mas quando eu recebia isso, quando ela me tratava desse jeito no carro, me vinha um sentimento de estar incomodando muito, atrapalhando muito ela. Né, de estar sendo um peso pra ela, né? Tipo, nossa, olha quem eu sou, olha o que eu faço com a minha mãe, coitada dela. E aí, ao ponto de eu começar a criar muito uma autoimagem de uma pessoa assim, que não deveria estar aqui, que não deveria existir, que não deveria ter nascido. Brotou aí uma ferida da rejeição, assim, reforçou provavelmente, né? Porque provavelmente não era só aí que ela se manifestava. Esse tipo de tratamento e tal, né? Tiveram outros episódios. Mas em relação à escola, eu me sentia muito rejeitada nessa hora, porque ela não aceitava, ela não entendia, né? Ela não percebia que isso era uma forma de eu dizer, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de atenção que eu tô com saudade, né? Hoje a gente, com o conhecimento que a gente tem, né, Clarissa? Tipo, putz, a gente sabe exatamente que a criança, quando ela tá com um comportamento inadequado numa situação dessas, não é porque ela opta por azucrinar a vida da mãe, por exemplo. Ela tá tentando pedir socorro, tá tentando comunicar alguma coisa com um comportamento que, tipo, não seria o adequado. Seria maravilhoso eu poder jantar todas as noites na escola e não dar esse trabalho, mas como que eu vou explicar pra ela que tá doendo ficar longe dela, entendeu? Enfim, quando eu entrei na escola da Nara, veio toda essa sensação de, meu Deus do céu, minha filha vai sentir saudade de mim, ela vai se sentir rejeitada, vai se sentir deslocada, ela vai se sentir mal. E era engraçado, Clarissa, porque eu via nitidamente, ainda bem que eu tenho esse conhecimento, né? Porque, tipo, eu via nitidamente eu e o Alfonso andando pela escola, e aí ele ficava maravilhado com tudo. E eu falava, ai, filha da puta, não tem nenhuma ferida de nada, né, com a escola. Como pra ele é fácil, que delícia. E eu olhava, ele falava assim, nossa, essa quadra é incrível, gigante, ela vai poder jogar basquete, ela vai se divertir na educação física. Nossa, essa quadra gigante, horrorosa, ela vai se sentir mal, ela vai ser a última a ser chamada, ela vai se sentir, desajeitada, e sabe, estabanada, e a última... no último cocô do cavalo do bandido, porque ninguém quer saber dela no time, e ela vai precisar... Não, eu vou autorizar ela... Tipo, a minha criança falando assim, eu vou autorizar ela a não fazer educação física, se ela não quiser. E aí eu fiz um puta num trabalho pra poder me conter, porque a minha vontade, se eu fosse seguir o que a minha criança tava falando, né, era falar, arranca essa menina daqui, tipo, salva ela, não deixa ela fazer educação física, não, deixa ela, protege, né, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu tava projetando. Enfim, e aí foi muito doido, porque eu tive que fazer um trabalho muito intenso pra poder separar a minha história da dela, perceber que eu tava projetando e correndo risco de antecipar pra Nara experiências que eu não sabia se ela ia viver, né? Vai saber qual que ia ser a relação dela com essa escola, como que ela ia construir o caminho dela para poder se encontrar lá dentro, se ela ia ter ou não esses sentimentos de rejeição que eu tanto vivi lá atrás, ou esses sentimentos de abandono que eu sentia lá atrás por conta da minha história, ou se ela ia se sentir rejeitada por mim, por algum motivo, entendeu? Eu tava com muito medo dela reviver o que eu tava vivendo, né? O que eu tinha vivido. E aí eu tive que segurar essa onda, para não trazer para ela uma fala já contaminada pelas minhas dores, né? E foi um processo, Flor, que foi, no final, assim, muito forte e muito curativo. Porque eu tomei uma postura de enfrentar, de olhar de frente para isso, sem fugir, que seria meu padrão de alguns anos atrás, entendeu? Sem fugir das dores que eu acessei. Sem me distrair, sem me anestesiar. Porque eu falei muito nas aulas dos surtos, né, para as pessoas entenderem como funciona isso.
Porque, tipo, eu lembro que os primeiros dias que eu deixava ela na escola, nossa, eu ficava num estado de um certo pânico interno, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Parecia que ela tava indo por abate. Falei, meu Deus, eu tô jogando ela pra abate. Essa menina vai ser maltratada aí dentro, ela vai se sentir mal. E aí eu, né, virava as costas, dava tchauzinho pra ela, virava as costas e ia andando pelo pátio da escola pra ir até o estacionamento caminhando, já chorando. Chegava no estacionamento e falava, eu sei que o meu padrão é escutar alguma coisa e me distrair e falar, agora eu vou pra casa, vou trabalhar, vou escutar um podcast da Ivone Laborda pra poder, sei lá, pensar numa fala que a mamãe teve, que de repente lembrei daquele podcast, vai ser legal escutar, porque aí eu vou me inspirar, vou poder responder legal pra ela e nananã. E aí eu já tava em outro lugar, entendeu? Tipo, já ia conseguir fugir, escapar daquele sentimento. E o que eu fiz? Eu fiz um outro caminho, eu explorei um outro jeito, que não, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho dos últimos anos de maternar a criança interior e vou permitir que ela se expresse, vou validar o que ela está sentindo e vou maternar essa criança para ela chorar tudo que ela precisa. E aí eu brinco, né, que eu tirava o meu óculos, colocava óculos escuros e falava assim, bom, também não preciso ficar me sentindo assim, aquela que não tá nem aí com ninguém, né, coloco meu óculos escuros aqui no estacionamento e antes de ligar o carro e voltar pra casa e correr o risco de fugir do meu sentir, eu vou sentir. Aí eu ficava chorando. E conforme os dias passavam, foi limpando, assim, foi ficando mais leve, né. Sim, muito legal, né, essa experiência e o caminho, né, que eu acho que assim, né, todo trabalho que a gente tem feito pode proporcionar na prática, na relação com a criança, né? Então, eu vou contar também um pouquinho da minha história escolar, um episódio que me marcou muito, que eu acho que também vai ilustrar exatamente isso que você trouxe, né, com relação ao João, que também foi no início da vida escolar dele. E depois falar assim, né, um pouquinho também desse processo de acolher a minha própria dor, enfim. Uhum. A minha história escolar, eu entrei um pouquinho mais tarde que você, mas ainda bem pequenininha também. Eu entrei com 1 ano e 9 meses. Eu sinto que porque a minha irmã também ia nascer, né? Então, 2 meses depois que eu entrei na escola, minha irmã nasceu. Então, além de ter entrado na escola com 1 ano e 9 meses, 2 meses depois, minha irmã nasceu. Então, eu tenho, né, registrado internamente em algumas vivências que eu já fiz, né, eu consigo acessar essa dor. E uma evidência dessa dor que eu vivi, né, do desamparo, da incapacidade muitas vezes dos meus pais de acompanharem o que eu estava vivendo emocionalmente, foi que eu comecei a ter bronquite. Né, a coisa da doença. Então, assim, os comportamentos que a própria doença, né, o quanto que ela está indicando algo. Então, eu comecei a ter bronquite e a minha mãe, nessa época, ela me levou num 5 médicos, assim. Eu ia trocando de médico, que era uma coisa meio recorrente que não sarava. Né, eu tomei vários antibióticos. Esse médico, assim, ela sempre fala isso, né, que teve um desses médicos que o remédio que eles compravam, um antibiótico para bronquite lá, o remédio que eles compravam, ele custava o salário inteiro do meu pai do mês. E que não adiantou. Até que ela encontrou um homeopata, uau, graças a Deus, e que esse homeopata, ele tinha uma bolinha lá, né, uma fórmula, e que eu tomei essa fórmula, diz ela que assim, né, eu fiz um cocô, não sei das quantas, fiz não sei o que, nananã, e que essa bolinha, ela era meio que o remédio que sempre que eu tinha alguma coisa eu tomava, e aí eu não tive mais bronquite, assim, né. Com essa homeopatia, enfim, com os processos que provavelmente ela vivenciou lá também nesse trabalho com o homeopata, né? Então, eu sei que esse início da vida escolar foi marcado por isso, né? Por esse abandono ali de ir para a escola, a minha sensação de abandono, depois a chegada da minha irmã que reforça isso, né? E essa doença como uma tentativa desesperada de mostrar que eu estava ali.
E o que eu lembro, né, Maíra, da minha vida escolar, também lembro muito, assim, de ficar na escola depois. Minha mãe atrasava muito para buscar a gente também. Era algo que me marcava também, que eu acho que eu ficava muito angustiada. Eu acho não, me lembro de me sentir, de ficar muito angustiada com isso, né? Aquela sensação de, meu Deus, cadê? Será que vem? Será que não vem? Né? E o tempo, ele se arrasta nesse momento, né? E é bem isso, assim, esse espaço hostil, a criança, a gente meio largada na escola, né? Por mais que era uma escola super elitizada e tal, mas aquela coisa meio sozinha, não tinha um adulto para te ver, para te acompanhar, para sentar do lado. Ah, sua mãe tá demorando, como é que você tá se sentindo? Enfim, né? E a coisa do bullying também, lá por volta de 10, 11 anos, eu era muito magrinha, usava óculos, e isso era uma experiência, assim, terrível para mim. E uma evidência, né, de que foi vivida de uma forma muito solitária isso, porque é uma coisa que a gente também sempre traz aqui na tenda, né? O quanto que o trauma, essas experiências traumáticas, marcantes, desafiadoras, elas só vão ser consideradas, né, ou caracterizadas como um trauma quando a gente passa por isso sozinha. E eu lembro, né, de uma forma desacompanhada, porque se tem um adulto que eu me sinto segura para poder falar, contar e ter um espaço seguro no qual eu possa expressar o que eu estou sentindo, isso vai ser organizado, por mais desafiador que seja a experiência, né? Mas eu me lembro que eu não contava para ninguém na minha casa sobre os apelidos que me davam, sobre a forma como os meus colegas, alguns, né, dos meus colegas se referiam a mim, sobre o meu medo de ir para a escola, sobre essa coisa de chegar no início do ano, muda todo mundo de sala, e fala, putz, será que aquele menino, será que aquela pessoa vai estar na minha sala? Não vai, aquela angústia diante daquele tanto de criança, daquele ambiente totalmente hostil, frio, inseguro. Então, assim, tem muita dor nesse meu processo escolar, né? Muita sensação de abandono, de rejeição e um medo muito grande de levar isso para os meus pais. E por que eu não levava? Né? Essa que é a grande pergunta. Eu trago isso muito para os meus clientes. Por que a gente acha, né, que assim, por que você não falava? Porque não era seguro. Porque essa criança entendeu que esse ambiente não era seguro, que eu não podia, porque se eu trouxesse, né, talvez eu ia gerar mais conflito ali, talvez eu ia atrapalhar, talvez eu ia incomodar, talvez, né? Então, cada um ali olhando para a sua própria história, é importante, né, que a gente hoje como adulto reflita, por que eu não falava? Por que eu não pedia ajuda? Por que eu não comunicava o que estava me acontecendo de fato com 10, 11 anos? Até o medo de ser criticado, né? Às vezes a gente vai trazer uma questão do tipo, o menino fez isso comigo, mas o que você fez pra ele pra chegar, pra ele fazer assim com você, entendeu? Claro. Tem tantas formas que os pais, sem querer, até às vezes pra tentar trazer uma solução, um conselho, mas que eles cortam a comunicação. A criança tá tentando trazer alguma coisa e eles vão interrompem e trazem alguma questão, assim, a forma como eles fazem inibe a criança, né, de continuar falando a respeito daquilo, porque não tem esse espaço seguro para ela trazer no final. E muitas vezes é o fato deles ficarem desconfortáveis com aquilo que ela está trazendo. Nossa, ela está falando de um incômodo. Isso significa que eu precisaria sentir esse incômodo para poder ajudar ela, né? Mas eu não tenho essa resiliência, eu não tenho essa capacidade, porque eu não faço isso comigo, eu fico sempre fugindo do meu sentir. Então, quando eu vejo meu filho trazendo uma questão, eu já tento minimizar. Tipo, eu briguei com a minha melhor amiga no recreio. Mas fica tranquilo que amanhã tá de boa. Vocês são amigas, relaxa, essas coisas acontecem. Nessa nossa tentativa desesperada de ser resolutivo, de não permitir que eles se frustrem, né? A nossa ansiedade atropela o processo, ao invés de eu parar e refletir. E aí eu vivi uma situação com o João, uma vez, que foi muito interessante, porque me fez poder voltar a toda essa história. Eu lembro que assim, logo que ele entrou na escola, tinha um menininho que ele, enfim, era um menininho lá que o João brincava, enfim, tal. Um dia o João chegou em casa e eu tava dando banho nele. E o João virou e falou assim: mamãe,
hoje o fulaninho não me deixou entrar na casinha. Falei, filho, por quê? Mas aquilo me pegou de um jeito que eu falei assim, nossa, que dó, né? Imagina, o menino acabou de entrar na escola, coitadinho, tão pequenininho. E o amigo, aí eu falei, filho, e os outros amigos entraram? Entrou todo mundo, menos eu. Você falou pra professora, filho? Já comecei, né, assim, a querer saber. E você falou pra tia Sandra? E o que aconteceu? Enfim. E aí, aos poucos, eu fui percebendo, né, pela conversa que eu fui tendo com ele, e o João logo depois falou assim, falei, mas você gosta do fulano, João? Eu gosto dele, mamãe. Falei, ele é. Aí daqui a pouco, assim, ele tava saindo do banho, eu tava secando ele, aí ele falou assim, amanhã eu vou brincar com ele, não sei o que, e nananã. Eu já, tipo assim, ele me contou o que tava acontecendo, de certa forma aquilo já liberou ali uma pequena tensão que existia, ele já tá fazendo plano de brincar com ele no dia seguinte, que gostava dele. Eu falei assim, nossa. E aí, quando ele me falou isso, falou que ia brincar, não sei o que, e eu ainda tava presa na dor, querendo dar um sujigão no menino, né, assim, toda, né, enraivecida com ele, enfim. Eu falei, meu Deus do céu, isso tá me contando da minha dor. E aí fui, né, fazendo esse processo retrospectivo de acessar, né, toda essa experiência escolar que eu vivi, que foi extremamente traumática, né, assim, enfim, desacompanhada, desamparada, e foi uma coisa que eu levei para terapia, que eu pude, de certa forma, elaborar um pouco mais profundamente, e eu me lembro que no dia seguinte eu comentei com a professora o que tinha acontecido, mas não no sentido de, deixa eu tirar a satisfação, ou deixa eu quero que ela faça algo, e eu falei isso pra ela, eu falei assim, eu tô só te contando porque eu sinto que tem a ver muito com a minha própria dor, não tem a ver com o João, porque ele mesmo já se abriu pra poder falar, não, eu gosto dele, eu vou brincar com ele e tal, mas só trazendo para que você veja e saiba que aconteceu esse episódio. E aí ela foi me contar um pouco da história desse menino. E ela falou assim, Clarissa, ele é uma criança que o pai é americano, a mãe é brasileira. Então ele, ano passado, quando ele entrou na escola muito pequenininho, ele quase não falava e as crianças não entendiam ele. Então foi uma criança que ficou por muito tempo meio isolada das outras crianças, num cantinho da sala, por um desafio dele se inserir pela língua. Os pais dele se separaram com ele muito ainda pequenininho, e aí ela foi me trazendo o contexto. Eu falei, poxa vida, então ele tá simplesmente reproduzindo um pouco do que ele viveu, assim, agora que ele era o mais velho da sala e o João era o novo, era mais novo, tinha acabado de chegar, de certa forma ele tá experimentando também estar nesse lugar agora que é novo para ele, e ele tá aprendendo. Falei, e aí eu pude conversar com a professora, falei, que legal, olha só como que eles estão, né, experimentando, e ela com esses elementos também poder, né, cuidar para que essas crianças vão se encontrando ali naquele ambiente. Mas é muito interessante isso, né, quando a gente entende também o outro lado, quando a gente consegue ter esse diálogo na escola, essa ponte para ir lá, para falar, para trocar, a gente não fica nessa perspectiva também muito unilateral, muito centrada na minha própria dor, na minha experiência, né? A gente pode ampliar o nosso olhar. Nossa, é super desafiador, né? Porque eu sinto que mexe tanto, a gente fica tão sensível que realmente para chegar nesse lugar de criar essa ponte, inclusive de confiar, né? Será que eu consigo viver essa experiência acreditando numa escola que tem esse formato que para minha experiência não foi tão legal, e o exemplo que você trouxe é super lindo porque é bem parecido com isso, né? Tipo, mas é muito legal essa consciência que a gente tem, né? Porque quando a gente reconhece que é a criança que tá se remoendo por dentro e tá lá totalmente cutucada e sensível com o que tá acontecendo, a gente pode fazer esse trabalho de peraí, então vamos separar, né, a minha história do que a criança está experimentando para que ela tenha liberdade para viver a experiência dela e buscar o caminho dela. Isso. E aí, ao invés de ficar meio que em alerta constante, acreditando que ela vai trazer sempre uma coisa
difícil, né? Porque, nossa, o que será que ela vai trazer da escola e tal? Hoje, é abrir essa escuta ativa, né? Essa escuta genuína, de interessada, né, pela criança, e detectar os detalhes. Acho que uma coisa que eu percebi, assim, que às vezes essa dificuldade que a gente tem de acessar, de ver os nossos filhos se frustrando com algo, e esse medo, às vezes, não, será que ele vai reviver a minha experiência? A gente fica com tanta angústia de fazer com que eles vivam uma experiência positiva daquilo, né, que a gente não quer, digamos, permitir que eles se frustrem também. Então, tipo, sei lá, a Nara chega com essa história, briguei com a menininha, com a amiguinha, né, tipo, a minha vontade era de começar a falar pra ela, você relaxa, vocês são amigas, amanhã vocês vão estar bem. Só que quando eu faço isso, realmente, eu primeiro, é muito mais pela minha angústia, né, de não querer ai meu Deus, eu não queria que ela estivesse vivendo isso, ai, tá vendo, querer controlar tudo e proteger a minha filha, né, tipo, meu Deus, ela tá de novo, tá fazendo a mesma coisa que aconteceu comigo, não pode, tadinha, ela vai sofrer. Só que aquilo que você falou do trauma, né, não é o evento em si que provoca o trauma, né, é a sensação de estar sozinho, de não ter alguém que escute, que valide, que nomeie aquilo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de, nossa, meu amor, quer dizer que a fulana não quis brincar com você, né, tipo, no intervalo, quer dizer que ela brigou com você, e aí? O que aconteceu? O que você fez? Ah, mamãe, eu fui pro banheiro chorar. E ao invés de ficar, tipo, dando conselho, né, tipo, é explorar, é o atrevimento de uma coisa que a gente não costuma fazer muito, mas é se atrever a tentar entrar no que a pessoa tá sentindo, não querendo, tipo, apagar aquilo quanto antes, né? Ai, deixa eu fazer ela superar isso quanto antes. Não, filha, mas e aí? O que você sentiu quando você tava lá no banheiro? Conta pra mamãe. Ah, por exemplo, eu fiquei pensando em você. Ah, você ficou com saudade da mamãe? Ô, meu amor. Ah, eu sei o que é isso. É tão difícil ficar longe, né? Nessas horas a gente queria estar junto, não é verdade? Seria tão gostoso se eu pudesse estar lá. Mas a mamãe não tava, né? E como que foi pra você? E aí, era uma coisa muito linda, Clarissa, porque era do tipo assim, gente, porque é isso que você falou. Depois que a gente explora, se atreve a entrar nesse terreno, permite que a criança traga o desconforto dela. E muitas vezes a gente vai ter que sustentar que ela vai chorar, que ela vai ficar mais sensível ainda do que o começo da conversa. Por quê? Porque ela tá permitindo trazer aquilo que ela teve que, de repente, guardar. Ela ficou chorando escondida no banheiro, entendeu? E ninguém tava acompanhando ela. E ela ficou horas e horas com aquela angústia dentro dela. De repente chega a mamãe, que aliás é importante falar que ela fala, né? Chega a mamãe e a criança tem aquele choro que ninguém entende, né? Ai, tava super bem, por que ficou incomodada? Porque a mamãe é um porto seguro. Maravilhoso que ela chore quando a mamãe chega. É ótimo sinal de que ela te vê como uma referência de apego seguro. Que com você ela se sente confortável para soltar aquilo que ela teve que aguentar durante o dia. E que bom, porque ela precisa soltar. E às vezes a gente vai ter que entrar nesse terreno de acompanhar essa criança que demonstra mais incômodo ainda do que o início da fala e e tentar se acalmar para não entrar no lugar de vamos fazer essa criança se sentir bem logo, vamos fazer uma fala para ela entender que tá tudo bem, amanhã vocês vão estar brincando, fica de boa. Não. Explora, cara, explora, porque é isso que vai permitir o processo curativo dela se limpar daquilo que incomodou. Porque é isso, né, Flora? A gente não tem um cenário ideal para todas. Tem mães que não vão poder optar por isso. E esse explora, Má, eu acho que é muito importante a gente pontuar uma coisa aqui, né? De um lugar de muito cuidado, porque muitas vezes, até mesmo, né, nessa tentativa de se conectar com a criança, a nossa ansiedade muitas vezes se sobressai ali. Não, eu vou escutar, eu vou acompanhar, eu vou ficar, eu vou me interessar. Mas às vezes a gente, né, traz tantas perguntas que a gente também sufoca a criança com a nossa própria ansiedade. Então eu vou perguntar, mas eu vou também silenciar para poder escutar, lidando e observando sempre o que está me acontecendo quando essa criança está trazendo essa questão. Né? Como eu falei, nesse caso do João, acessou muita dor minha, muita questão minha. E muitas vezes, quando eu tô nesse lugar, as perguntas que eu faço, que podem ser assim, entre aspas, dizer de um interesse, mas muitas vezes elas estão já comunicando a minha dor e já estão dando um tom para a conversa. Querendo controlar, né? Já exatamente. Querendo controlar. É abrir um espaço, mas assim,
tá muito atento e interessado àquilo, tratando de respirar muitas vezes e de fazer esse exercício de acompanhar a criança nesse processo e não de fazer com que, né, às vezes as nossas sensações elas dominem ali o terreno. E até com cuidado também, né, de não dramatizar também, né, não entrar num lugar de pena. Ai, nossa, eu sei o que é. Porque você pode trazer, e até legal, a nossa referência às vezes, né, para que a criança possa sentir que, tipo, tá, isso acontece, isso é da vida, entendeu? Porque essa sensação, o aprendizado que eu tenho tido, assim, quando a gente vai colocar, muitas mães que me seguem, né, e eu tenho esse perfil também, a gente tende a ser muito superprotetora, né? Porque, ai, doeu tanto e tal, eu não quero que aconteça com meu filho. E aí, muitas vezes, não consegue largar o filho pra vida. Porque fica com medo de que, enquanto não tiver embaixo da minha asa, vai saber como vão tratar ela lá fora. Vai saber o que ela vai escutar. Vai doer. Não quero que ela sofra, porque pra mim doeu muito, né? Fica com essa sensação de que eu deveria estar presente. Então, dói muito essa sensação de que eu não tava lá pra cuidar, né? E aí, na hora que você vai fazer a leitura do que tá acontecendo com a criança, você pode falar, putz, grila, né? E aí, eu sei o que é isso, meu amor. E você pode superestimular também a sensação de, nossa, eu sou a grande vítima. E não precisa ser desse lugar, né? Isso. Esse escutar e, nossa, como que cai no meu corpo? Como que entra em mim essa sensação de, meu Deus, ela tá lá e a criança, e a melhor amiga dela falou várias vezes, tipo, não sou mais sua amiga. É tudo mentira, não quero ser sua amiga. E eu sei que não é verdade, entendeu? Mas ela sentiu como se fosse verdade. Meu Deus do céu, a sensação de você ouvir isso da tua melhor amiga, já não sou mais sua amiga, dói pra caramba. Isso é real, entendeu? Dói. Só que o adulto sabe que, tipo, é o momento da criança, ela tava lá, tipo, ela falou isso porque tava com raiva, porque tava com vontade de ficar sozinha, você tava enchendo o saco dela, sei lá, qualquer coisa. Eu acredito na natureza da criança bondosa e tal, eu não pago, não compro essa fala dela, eu sei que não é literal a fala da menina. Mas eu entrar num convencimento pra Nara de que não se preocupe com isso, que isso é bobagem, já tô cortando. E se eu super dramatizo pensando na minha dor de criança, eu também corro o risco de fazer ela se sentir, tipo, a grande vítima, né? Então é um lugar muito louco, porque é algo diferente do que a gente tá acostumado, na verdade. Né? A gente tem que ir, né? Eu sinto que, assim, muitas vezes eu vejo, né, Mar? Outro dia eu tava vendo um vídeo, assim, de uma educadora parental que até a gente acompanha e tudo. E nesse lugar, assim, muitas vezes da gente entrar... e contar para a criança, na tentativa de empatizar, né? Mas assim, falar, a mamãe sabe, a mamãe também viveu isso e tal. Mas assim, era uma coisa tão óbvia, que é um vídeo de 30 segundos ali, né? Um Reels, uma coisa assim. Mas ela falava tanto dela, a mamãe sabe, a mãe já viveu isso. Eu falei assim, nossa senhora, coitada dessa criança, ela foi afogada aí nessa tentativa de acolher muitas vezes, né? Eu quero só chamar a atenção para isso, para a gente não ir nesse lugar de eu também derramar e transbordar e fazer um drama, uma tempestade maior e roubar a cena. Isso. Que deveria ser um movimento de eu estou aqui para acompanhá-la. E para acompanhar alguém, eu saio desse, entre aspas, protagonismo. Eu estou aqui simplesmente num lugar de escuta, de tentar estar em equilíbrio interno, porque ela sente que se eu tô ansiosa, se eu tô trazendo muita coisa, essa criança sente isso e também começa a reagir desde esse lugar. Então, como que eu posso, né, ir respirando e percebendo o meu movimento e ao mesmo tempo me colocando à disposição para acompanhá-la, para sentir o que ela necessita naquele momento, porque esse movimento de conexão, de interesse, de acompanhar, ele não tem uma regra, um passo a passo, né? É da experiência, é desse encontro. E tem algo que só vai... O que vai acontecer comigo e com os meus filhos, você com seus filhos, é muito único. E é muito de cada criança. Daquele momento, da situação. Então, assim, é um cuidado, gente, né, que a gente queria trazer aqui nesse episódio para reforçar, assim, que
para que a gente possa trilhar mesmo esse caminho. Olha, as crianças estão voltando às aulas e é um momento muito único para elas, né? Cada uma aí no ciclo que está, na etapa dessa vida escolar que está, nas condições que cada família tem. Então, às vezes tem mães que gostariam de colocar numa escola alternativa ou que o filho estudasse meio horário, mas a situação financeira, econômica, qualquer que seja, não permite que isso aconteça, né? Às vezes eu moro numa cidadezinha que não tem nenhuma escola, eu vou colocar numa escola tradicional. Às vezes o meu filho precisa de ficar o dia inteiro, por quê? Porque eu preciso de trabalhar o dia inteiro. Então, independente da realidade de cada um, a gente queria trazer esses elementos de que é um movimento da criança, que a gente hoje está nessa posição do adulto. Então, para a gente poder acompanhar e respeitar esse movimento da criança, a gente precisa, observar a nossa própria história, questionar a nossa própria história escolar, olhar para isso, resgatar esses aspectos, ou pelo menos estar aberto para cada vez que a criança for trazendo questões, observar o que vai mobilizar internamente. Cuidado com essas projeções que a gente faz aos nossos filhos, que nos impedem de ver o que de fato eles estão experimentando e a gente atropela com as nossas questões. E tá nesse lugar, né, de proteger essa criança, né, de acompanhá-la desde do que ela vai trazendo e do que ela necessita. Então, eu acho que esses são alguns pontos que a gente queria marcar. E tem uma outra coisa que a gente falou também, né, Maíra? Que é assim, como que eu, adulto, ok, eu não tô na escola ideal, ou é um ambiente que talvez não seja um ambiente, essa escola mais acolhedor, que eu idealizei, ou que eu imaginava, ou eu vejo que os valores aqui de casa, nem sempre eles estão muito compatíveis. A forma como eu entendo a educação e como eu busco educar com respeito, né? Nem sempre isso acontece ali na escola. O que eu posso fazer? Né? Como que eu posso, de certa forma, ir diminuindo essa minha ansiedade? E aí a gente estava falando isso, né? Como que nós, pais e mães, principalmente a gente que está buscando esses processos de autoeducação, essa forma de educar os nossos filhos de uma maneira mais consciente, da gente se responsabilizar, né, por esse processo, assim, atuar de uma forma mais ativa dentro dessa escola. Então, conversar com os outros pais e observar como eles também estão percebendo as questões, me aproximar da professora, né, ou das pessoas que são responsáveis e me interessar genuinamente por aqueles seres, né, que às vezes também estão vivenciando experiências difíceis, que às vezes têm uma história muito desafiadora, tem outros conflitos e que isso acaba refletindo na interação dessa professora com as crianças. Então, realmente me interessar por aqueles seres e ver assim, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para levar um pouquinho disso que eu estou descobrindo aqui para esse ambiente? Às vezes, um gesto de uma pequena delicadeza, eu levar um bolo para essa professora, ou chamar ela para tomar um café na minha casa para que a gente possa se conhecer mais profundamente, por que não? Né? Por que não entrar nesses espaços? Por que não cuidar de quem está cuidando do meu filho? Porque eu vejo muitas falas, assim, com uma dor muito grande. Ai, não, meu filho está num lugar que não é legal, a professora dele não é uma pessoa tão respeitosa, não sei o quê. E aí já fica com uma sensação de que, um olhar quase como se fosse um inimigo. E eu preciso lutar para poder defender meu filho. Exatamente. E entra numa energia de combate, de conflito, de vai ser complicado, eu preciso falar com essa pessoa e convencer ela da minha visão, e vai ser, né, como vai ser? E se a gente tenta entender, inclusive assim, são pessoas, adultos com crianças invisíveis dentro, são adultos feridos também, assim como nós. E às vezes num trabalho de autoeducação de outro lugar, assim, tá em outro chip na cabeça, com outra visão, talvez não tenham sido apresentados com conteúdos do que a gente tem estudado, vivenciado, e aí rola essa angústia nossa. Mas como que eu posso estabelecer uma ponte?
um diálogo com essa pessoa, desde um lugar amoroso, de repente trazendo a referência da importância que da nossa preocupação em comum, que é o bem-estar dessa criança, e tentar trazer esse olhar, né? Você consegue imaginar a Nara, né? Eu lembro que eu tive que ter várias conversas com a tutora da escola anterior. No final, infelizmente, não foram suficientes. Eu acabei saindo de lá, a gente mudou de escola, graças a Deus. Mas quando eu comecei a detectar várias violências, porque ela trazia as percepções dela, de que, estão castigando a criança, isso aí é castigo, né, mãe? Tipo, esse negócio de deixar a criança no intervalo, sem poder ir pro recreio porque não terminou a tarefa, isso é castigo? Porque ela não tem referência de castigo, né? Então ela tava perdida. Ela falou, o que é isso, mamãe? Pelo que você fala sobre castigo, eu acho que isso daí é castigo. É verdade? Eu falei, sim, filha, isso é castigo. Então eu conversava com a tutora, pedi horário pra conversar com ela, falei, eu quero entender, porque quando a gente entrou, vocês falaram que não tinha castigo na escola. Mas quando a minha filha descreve que tá acontecendo isso, peraí, isso na minha visão é castigo. E ela nem sabia do meu trabalho, né? Aí eu falei, eu trabalho com criação consciente, né? Tipo, criança consciente que eles chamam aqui. E eu me preocupo muito, porque eu não quero que a Nara tenha essa referência. Eu não quero que ela entenda que isso é mau comportamento e que isso merece... Pelo contrário, eu acredito que se uma criança não está rendendo dentro da sala de aula, o que ela mais precisa é do intervalo para recuperar a energia, porque ela ficou muito tempo parada. E ela precisa expandir. Ela é uma criança, ela tem 6 anos. Ela precisa se movimentar, respirar, ter esse recreio, esse intervalo. Ela merece mais do que as outras, inclusive, entendeu? Ela precisa mais do que as outras. E não, ficar dentro da sala não faz sentido. Enfim, mas eu falava de um jeito muito menos, digamos, muito mais amoroso, mais calmo, né? Aqui eu falo do jeito que eu tava pensando por dentro. Gente, não me entra pela cabeça, né? Tipo, não dá. É realmente muito difícil de entender a lógica dessa abordagem. Mas eu trazia de um jeito muito assim, mostrando a preocupação que eu tinha. Quando ela falava que, quando eu insisti várias vezes, em várias reuniões, eu fiz 2 ou 3 reuniões com ela sobre, que eu mencionei a questão da comida. A gente contrata o refeitório, é opcional, né? Tem pais que colocam a criança para comer lá e pais que não. A gente contratou. E eles ficavam insistindo para a Nara comer mais, né? Não tudo, mas come mais 1 colher, mais 2 colheres, prova isso. Você não... mas eu não gosto disso. Não, mas prova de novo, prova pelo menos umas 2 ou 3 colheres. E tem uma história aqui que não é aí que eles faziam, mas eu sei que eles fazem. Prova 6 colheradas porque você tem 6 anos. Entendeu? Tipo, umas artimanhas, assim. Aí, numa reunião, eu falei assim, prova 47 colheradas porque você tem 47 anos. Você não gostou, mas prova de novo. 47 vezes. Quando o Alfonso foi relevar a atitude da escola, mas é normal, é bom, porque aí ela vai aprendendo a comer. Eu falei, Alfonso, se você tivesse diante de uma pizza, ele odeia queijo. Cada vez que você sentasse diante de uma pizza, as pessoas falassem, come a pizza de novo pra ver se você gosta. Você ia se sentir respeitado? Não, na verdade não. Então ponto. Se ela não gosta de vagem, por que eu vou ficar insistindo pra ela comer de novo a vagem na semana seguinte? Ela já sabe que não gosta. Enfim, e aí quando eu falei pra mulher, pra tutora dela, eu não quero que minha filha, que insistam pra que ela coma, né? Mas a gente não pode correr o risco dela ficar as 3 horas seguintes na escola passando fome, de repente ela vem pedir alguma coisa de lanche porque ela tá com fome, porque ela não comeu o suficiente. Eu falei, mas eu vou correr esse risco. Eu autorizo vocês a permitirem que ela passe fome, se for o caso, porque aí ela, por experiência, porque ela percebeu que o corpinho dela precisa de mais comida, porque já que ela vai ficar 3 horas sem comer depois, ela percebeu, por experiência, por tentativa e erro, sei lá, entendeu? Por provar as coisas da vida e cair na besteira. E tudo bem, passar fome, não vai morrer. Fica tranquila que eu levo o lanche no carro, né? Até mentir, porque não é sempre que eu faço, não tô preocupada. Não acho o fim do mundo. Pra mim é importante ela falar, porque eu quero que ela esteja conectada com o corpo dela e ela reconheça a saciedade dela. E se for o caso, ela se autorregula por experiência, por perceber que não é suficiente, prefiro comer um pouquinho mais, mas não por obediência. Eu falei, não por obediência, porque aí ela vai negar o que ela tá sentindo e acreditar que ela tem que fazer, porque senão os adultos vão ficar bravos. Porque senão os adultos vão fazer alguma retaliação, não vão deixar ela pro intervalo. Não faz sentido. E não teve forma, Flor, mas eu fui super amorosa, tentando mostrar a minha preocupação. E eu acho que é válido, mesmo que eu não tenha conseguido, é válido a gente fazer esse esforço, esse movimento de chamar essa conversa. Para ir tateando, porque a gente só vai mudar a mentalidade das escolas e a postura das escolas quando a gente criar essa demanda.
peraí, os pais não estão mais aceitando essas violências. Isso não é aceitável. Tem gente pedindo para pôr conteúdo sobre disciplina positiva. Tem gente que está dizendo, ó, desfraude coletivo não é aceitável. Isso é uma violência contra a integridade da criança. A gente não pode aceitar isso. Então, se a gente não fizer esse movimento de buscar essa forma de dialogar com as escolas e trazer esses conteúdos novos e falar, eu me preocupo, porque eu sei que isso tem uma consequência para essa criança no futuro. Se eu nego a capacidade dela, se eu impeço ela de seguir conectada com a sociedade dela, ela pode comer compulsivamente lá na frente. E eu falei disso, os distúrbios alimentares estão ligados a isso. E a gente, né, pensando nesses pais que às vezes vivem essa angústia, né, escolheram aquela escola, né, e de certa forma veem os filhos sendo submetidos a esse tipo de violência, já reconhecem que isso é uma violência e não fazem nada, eles estão sendo coniventes, assim, porque Exato. Se eu sei, eu tô atuando também desde o meu medo, desde a minha obediência, desde tudo que me aconteceu lá atrás. Então, é um movimento, né, assim, muito revolucionário. Se cada um Totalmente. Que tem estudado, que tem buscado isso, começa, né, a trazer isso num grupo desses pais da escola, a trazer isso para a professora, a questionar, a indagar, pouco a pouco, né, a gente vai gerando um movimento de transformação. Então, assim, como eu, né, como hoje, adulta, responsável, que tenho feito as escolhas, que tenho buscado, posso ser também um agente de transformação social. Óbvio, entendendo que a minha realidade é essa, meu filho estuda nessa escola, essa é a escola que tem, eu preciso dessa troca, desse apoio da escola, não é ideal? Não. Mas como que eu posso, de alguma forma, ir levando isso, e muito baseado no seu exemplo, né, Maíra? Você tentou por um ano. Não, por 3 meses. Foi de setembro para cá. Meses. Entendi. Sim. Estar nesse ambiente, ficar nessa escola, e aí não foi possível, você buscou uma outra opção. Talvez ainda não seja perfeita, né? E talvez isso nunca aconteça, mas é um lugar que você sente que existe mais espaço para diálogo, que você sente que existe um respeito maior. E a gente vai nesse movimento assumindo a responsabilidade por isso, porque a criança não pode pagar um preço pela nossa incapacidade de assumir a responsabilidade, porque ela não tem como se defender sozinha. Exatamente. Né? Esse que é o ponto, né? E o que me angustiava é que eu trazia essas questões no parquinho, e as mães do bairro aqui, das minhas amigas e tal, que a maioria tá com essas crianças nessas escolas mais convencionais, falavam, mas isso é assim mesmo, a gente não tem como mudar essas coisas. Imagina, os professores estão saturados. Não, porque eles preferem que a criança coma tudo mesmo, os pais querem que as crianças comam tudo. E eu falava, gente, a gente está simplesmente naturalizando a violência, aceitando isso e simplesmente vai cruzar os braços e achar que tudo bem as nossas crianças serem tratadas dessa forma, sem criar nenhum tipo de resistência e tentar mudar a mentalidade. Quando é que a gente vai mudar a escola, gente? Não pode. A gente não pode aceitar isso de forma tão passiva, tão obediente, né? Tipo, olha só o resultado da educação tradicional aí. Não, a gente não se atreve a questionar a autoridade. Né? E, na verdade, a gente deveria, inclusive, pensar nisso. Por que eu não me atrevo a falar com o professor ou com a direção para questionar a postura deles? Exatamente. Sabe? E tem tantas formas, né, Maíra? Você mesmo está trazendo alguns exemplos extremamente amorosos, cuidadosos, respeitosos, porque não necessariamente é ir nessa postura combativa, como você disse, né? Mas olha, eu tô vendo isso daqui também, eu tô vendo essa história desde a perspectiva da criança. Então vamos trazer essa perspectiva também, porque ela precisa de ser incluída nesse cenário, porque eu consigo entender a sua necessidade, a sua forma de perceber, mas vamos olhar para essa história desde a perspectiva da criança, e de fato, né, algo que a gente tenta trazer aqui nos episódios da Tenda, né, Márcia? Aliás, vou até dar uma dica, né, porque eu fiz a formação em atuação consciente com você, né, tipo, lá na Escola da Educação Positiva, fiz a formação recentemente, e de trabalho final, a gente falou sobre desfraude consciente, o meu grupo, né, e a gente gerou um e-book que a gente está distribuindo, então quem precisar, eu vou colocar o link aqui na coisa para vocês baixarem esse e-book, sei lá. Olha, a proposta desse e-book é espalhem
viralizem ele, coloquem em todos os grupos de mães, de escolas, joga lá no grupo da escola para chocar. Para as pessoas quebrarem, desconstruírem a ideia que elas têm sobre desfraude. A gente não tem que ser guia da criança no caminho do desfraude, tá? Isso é um tema que, inclusive, a gente abordou com a Nana Perim no 5º episódio da Tenda. A Clarissa fica louca porque eu sei os números. A adaptação escolar é o 11º, tá? Mas eu olhei. Eu dei uma coladinha nesse. É que o desfraude consciente com a Nanda é um dos mais escutados. Sim. É o 5º episódio da Tenda. Mas assim, se vocês quiserem esse conteúdo, baixem ele aqui, eu vou deixar. Porque a gente tem que defender as nossas crianças, galera. A gente não pode ser simplesmente conivente com essas violências que acontecem constantemente. Eu sei que não vai ter o ambiente ideal, né? Eu tô ligada, eu mudei ela de escola, só para as pessoas entenderem, né? Mudei ela de escola para uma escola que é mais alternativa, que vai ser mais cara, tudo aquilo que eu queria, na verdade, no começo. Eu falei, eu banco o desafio de ter que bancar essa escola, porque eu não quero uma parada assim. Porque, no fundo, é isso, as pessoas naturalizam e aceitam. Então é muito difícil, realmente, de encontrar uma brecha para mudar a mentalidade. Ainda mais uma escola tão grande, com tantas pessoas, porque a mentalidade vai ser mais comercial, a preocupação é outra, né? Então, tipo, eu falei, cara, eu não tô encontrando um jeito de chegar no coração desse corpo docente, entendeu? Tava muito tensa. E eu notei a Nara tensa, porque ela não entendia o que ela podia estar fazendo de errado que podia provocar o maltrato dos professores, porque era grito, era castigo, era forçar a comer. Enfim, tinha coisas piores, assim, dela ver a amiguinha que insistiam para comer até vomitar. Aí depois, quando a gente foi contar para a tutora, perguntar como que isso pode acontecer, né? Não, isso não acontece aqui. Isso não acontece. Eu falei, não, peraí. Aí já pegou num ponto, porque peraí, tá inclusive insinuando que a minha filha tá mentindo. Minha filha nem sabe o que seria um movimento desse. Ela não tem referência. Ela não tem de onde tirar uma imagem dessa pra vir pra me contar que a menina come até vomitar e todo mundo tira sarro dela e ela fica chorando. E aí, mas aconteceu uma vez? Não, acontece sempre. Quase todo dia. Ou seja, não é que fizeram uma vez, perceberam e falaram, uxa, acho que a gente forçou um pouco a barra aqui, vamos rever, né? Não. E o pior que quando você falou ainda tem a questão da mentira, né? Então na hora que eu falei, cara, aí já não dá, eu não consigo, já não tava mais. Quando chegou a música do Santa Claus lá, que parecia o Papai Noel da Gestapo, que era a musiquinha que eles iam aprender pra cantar pro papai e pra mamãe, para as famílias, que eles iam gravar. Era o Papai Noel chegou na cidade, agora você tem que ficar preocupado. Não, você tem que se comportar bem, não pode chorar. E presta atenção, porque ele vai te olhar enquanto você estiver dormindo e o dia inteiro, pra saber como você tá se comportando. Eu falei, quê? Entre tantas músicas natalinas, é isso que eles escolhem pra fazer as crianças aprenderem a cantar? Não. Aí foi na hora que o Afonso falou, meu Deus do céu, vamos mudar essa escola. Aí eu, menos mal, veio a luz. Ele se convenceu. Eu já tava convencida antes, mas foi a hora do ponto de tomada de decisão. Falei, vou aproveitar. E falei, não, peraí, deixa eu marcar a reunião na outra escola agora, antes que ele perca, antes que ele desanime. E aí engatamos e conseguimos mudar. Mas enfim, não é a realidade de todo mundo, eu tô ligada. Então a gente muitas vezes vai ter que entrar nesse lugar de tentar insistir um pouco, aceitar um pouco a realidade por um lado, mas assim, esse insistir um pouco e se atrever, acho que construir essa ponte amorosa de um lugar de quem está preocupado e também enxerga a limitação do outro, a dor do outro, né? A criança invisível que está no outro, porque essa tutora, eu falava, gente do céu, deve ser uma ferida muito grande nessa mulher, dela não reconhecer que isso é violento. Ela naturalizou isso, ela acha isso normal. Tem uma criança muito invisível dentro dela. Então essa consciência ajuda muitas vezes a você acessar essa fala mais amorosa, porque você não vai naquela coisa do tipo, ela é minha inimiga. Não, ela é uma pessoa que não foi respeitada, não foi vista, não foi, né? Não permitiram que ela regulasse sozinha. E ela não confia na criança, né? Ela perdeu a confiança na criança. Ela vê as crianças como seres invisíveis, que não têm direito ainda de escolher, que têm que ser guiados, que a gente sabe mais do que eles. Imagina, eles não sabem. Eu falava, gente, você acha que a Nara tem a mesma fome de um garoto da turma dela? Ela é magrinha, pequenininha. A quantidade do que ela come não tem nada a ver com um garoto grandão. Não faz sentido. A gente segue um mínimo que é recomendado. Recomendado por quem? Vontade de falar, a minha criança quer... Por quem, cara pálida?
Mas não, tipo, por quem, né? Tipo, pelo amor de Deus, você consegue entender? Mas, enfim, não acessei, mas eu acho que vale a pena esse movimento, porque é assim que a gente vai mudar o mundo, né? Sim, porque assim, mesmo que você não tenha tocado talvez o corpo docente, mas às vezes um pai que tá ali na reunião, mesmo que ele não se manifeste, mas a sua pergunta, a sua fala, a informação que você traz, lança uma luz ali, e se uma pessoa foi tocada, foi sensibilizada, já é suficiente, né? É algo, é uma gotinha ali naquele oceano. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente na tenda. É um prazer e uma alegria enorme aqui estar com você e com todos vocês que estão escutando a gente. E por hoje a gente fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo, pessoal. Beijos. Um beijo, Tchau. Mar. Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast, deixa um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!